E eu vou ler aqui uma notícia da Folha de São Paulo para nós começarmos essa discussão. Ela diz assim, ó, vendas de itens de home office e bricolagem crescem em lojas de construção. Leroy Merlin, líder na categoria, registrou aumento de 1000% em compras online desde o início da quarentena. Mas vamos mais um pouquinho para dentro da notícia, tá? E aí o cara diz o seguinte, eles estavam entrevistando o executivo, né, um tal de Galoro, tá? Que é um diretor regional em São Paulo. Aí ele diz o seguinte, ó, para além do crescimento, o executivo destaca uma mudança significativa no rol de produtos vendidos. Como as pessoas estão dentro de casa, elas querem fazer algo. As vendas de produtos ligados ao faça você mesmo, como tintas e ferramentas, ou seja, tudo que seja de fácil aplicação, explodiram. E aí, gente, voltando, esse é o trecho da notícia que eu queria ler para a gente começar o nosso debate. A pergunta que fica para nós e que eu gostaria de discutir, que nós discutíssemos, é, ok, é uma coisa de quarentena ou a gente está vivenciando uma coisa que já vem em crescimento há algum tempo e que é uma tendência no nosso mundo hoje, né? Tendência Brasil e tendência fora do Brasil, tendência no mundo, né? O que vocês acham? Vamos discutir esse tema? Quem começa? Bricolagem, o termo eu não conhecia, tá? Essa é bricolagem. Bricolagem, pronto. Isso já é uma realidade forte lá fora, nos Estados Unidos, na Europa. É uma realidade bem forte já há muito tempo e já vinha chegando no Brasil. Eu acredito que parte do fenômeno das blogueiras, principalmente na área de moda, tem muito a ver com isso. As páginas de Instagram, os perfis de Instagram e as páginas e os canais de YouTube ligados a automaquiagem, como você fazer vários looks com uma mesma roupa, reinventando peças, então assim, costuras rápidas de uma peça, já vinham explodindo, né? já era uma realidade antes da pandemia. O que a pandemia fez foi trazer isso que já tinha explodido no mercado de moda para outros mercados. Moda e beleza, né? Moda e beleza já estava bombando, né? As blogueiras vinham aí arrasando justamente com isso. Tem uma questão, né, Simone, que a gente vê isso na gastronomia também, muito forte, que ganhou espaço em outros segmentos, mas tem uma coisa que traz por trás essa questão da exclusividade, né, no faça você mesmo. Eu dou meu toque, eu personalizo, eu dou meu jeito criativo, seja na moda, seja na beleza, seja na gastronomia, seja onde for, né, no mobiliário, na decoração. Então tem essa coisa da personalização, da exclusividade, tem um viés de sustentabilidade aí também, né, porque tu tem um apelo de reaproveitamento das coisas, então você tem um movimento que ele não é novo, porque se a gente olhar, nós falávamos anteriormente, se a gente olhar Estados Unidos, Europa, isso já é uma realidade muito forte, né, eles já tinham isso muito forte, mas no Brasil a gente já via esse movimento crescendo e que com a pandemia ele explodiu, porque as pessoas passaram a ter mais tempo, tem que se ocupar, tu tem que exercitar teu lado criativo, então tem as necessidades que tu vai percebendo dentro da tua casa, tem o ocupar as crianças, então tu tem uma série de apelos que fizeram com que isso realmente tomasse uma proporção muito grande. E eu acredito que não é um movimento de momento, ele ganhou força na pandemia e ele vai continuar, ele vai se sustentar, né? Porque ele acaba sendo também uma forma de desopilar, de distrair, uma forma prazerosa, né, de fazer as coisas. Um outro segmento que cresceu muito foi o de cartonagem, justamente pensando nas crianças, né? As mães que estão com um filho pequeno, eu tenho um filho pequeno, sei o que é isso, o povo que está enlouquecendo com as crianças dentro de casa, que a gente já não sabe mais o que fazer, a criatividade acabou, né? E essas coisas de cartonagem, desenho, as lojas online, os sites de leitura. Eu tenho uma amiga que tem um canal que ensina pais a contar histórias.
Então, é muito legal. Ou seja, é um movimento e tem, eu acho que tem a ver com isso, com esse se ocupar, mas também tem a ver com, por conta da pandemia, você não podia ter profissionais fazendo isso para você. Você nem podia sair para comprar, né? Nem contratar. Então, como é que eu vou contratar um pintor para pintar alguma coisa? Como é que eu vou contratar alguém para fazer um determinado serviço? Está tudo fechado, está na pandemia, então as pessoas, acho que teve um triplo viés aí. Tem a sustentabilidade, que é legal, porque você reaproveita, tem a coisa do se ocupar e do botar a criatividade para fora, como você falou, e tem também a questão do próprio isolamento. Então, tipo, bem, eu tenho que me virar, não tem outro jeito. E aí explodiu esses mercados que são bem legais. Legal, bem legal, Simone Gil, que eu quero colocar um outro tempero nessa história aí, né? Que enquanto vocês falavam aqui, eu estava quieto, escutando, tentando relacionar as coisas, né? E aí tem uma situação que é muito do nosso momento, né? Que é dos nossos dias e dessa era que nós estamos vivendo, que é a era da tecnologia. Então nós temos uma coisa que já foi tendência, que já está virando e muitos para nós já virou pano de fundo, que é a tecnologia, e que ela vem nos empurrando, né? A tecnologia vem nos empurrando de tal forma que ela está cada vez mais forte e ela está virando pano de fundo. E existe uma coisa que a gente pesquisa e que a gente estuda no mundo do marketing, que é a chamada contratendência, né? Então, sempre que tem uma tendência muito forte que te empurra para um lado, vai ter uma outra tendência que ela vai te empurrar no lado oposto. O universo puxa tudo para o equilíbrio. Então, assim, na medida que nós temos uma forte tendência tecnológica, está virando tudo tecnologia, que nós não nos mexemos para mais nada, né? A tecnologia está nos deixando sedentários e gordos. Por quê? Porque a gente não abre mais vidro do carro, a gente não abre mais portão de garagem, a gente não abre mais porta, a gente não faz mais nada. Por quê? Porque a tecnologia está fazendo tudo por nós. No máximo, a gente aperta o botão. Daqui a pouco nós não vamos mais apertar o botão, porque o comando de voz também está tomando conta. Então, ao mesmo tempo que existe essa tecnologia nos empurrando para um lado, existe uma contratendência, né? Que é o quê? Que é a raiz. A raiz nos puxando para o outro lado. E o que é a raiz, se a gente for relacionar a esse tema que nós estamos discutindo agora aqui, que é o faça você mesmo? A raiz é a coisa natural, é a gente fazer, é a gente pegar o martelo e bater o martelo, é tu pegar a serra, é parafusar. É a raiz nos puxando para o lado oposto da tecnologia, e eu acho que isso também influencia. Eu penso que isso também influencia. Né? O que vocês acham disso? Tá certa essa minha análise? Glenn, eu concordo contigo, assim, até porque tu tem uma questão de, quando no faça você mesmo, tu tem uma questão de resgate, essa coisa assim, a tecnologia vai fazendo as coisas por nós, né? Vai economizando o nosso exercitar, a nossa energia, né? A nossa energia. E tu tem que pôr essa energia em outras coisas, mas também tem um resgate, eu acho que quando eu faço você mesmo, tem um resgate, puxa, eu fiz, é meu, partiu de mim, eu não necessitei isso de forma mediada, né? Então, talvez tenha um voltar-se para as minhas coisas, para mim mesmo, talvez tenha aí uma questão de valor afetivo também. Até uma reconexão com o passado, né? Exato, a conexão com o meu passado, com a minha história de vida, né? Eu não perder essa história, eu não deixar ela apagada. Então, é aquela coisa de as pessoas, eu vou resgatar a receita da minha avó, vou fazer para os meus filhos. Isso ganhou proporções muito grandes, né? E aí tu tem um outro viés disso tudo que é bem isso, né? A tendência é nos levar cada vez mais para dentro sermos sugados pela tecnologia, mas por outro lado a contra-tendência me faz não desconectar dessa história, né? Não desconectar dessa daquilo que me fez hoje o que eu sou, né? Então, eu acho que também tem uma questão aí de a gente resgatar alguns valores, sabe? De a gente reconectar algumas coisas, assim.
ao mesmo tempo, tu te dá conta ao fazer isso, nesse movimento do faça você mesmo, eu acho que a gente tem um dar-se conta de que algumas coisas elas não são tão necessárias, de algumas coisas que eu posso fazer de forma diferente, não deixar a tecnologia me engolir tanto, né? Eu acho que tem um ponto bem importante de resgate, de ressignificação, de olhar as coisas, voltar um olhar, né? Voltar a olhar as coisas de uma forma mais atenciosa, mais minuciosa, de realmente dizer, é isso que eu quero, ser engolido por essa tecnologia, tá, mas e quando é que eu resgato a minha essência, aquilo, né, que eu trago comigo? Então, eu acho que o Faça Você Mesmo também tem esse viés, sabe, de a gente reconectar essa questão afetiva aí, essa necessidade de a gente manter a corrente lá atrás e soltar para voar, né, para o futuro. Puxa de volta, né? Não, vem cá, cara. Te orienta, vem um pouquinho mais para cá, né? Vem mais para a terra. E aí, vem mais para o humano, né? Vem mais para cá, né? Vem mais para cá. E aí vem aquela questão de quantas oportunidades com isso elas surgem, né? Quantos negócios, assim, se a gente pegando um outro rumo agora que eu acho que eu não vou fugir do tema. Se eu fugir, vocês me puxam de volta. Mas assim, ó, aparentemente, nos últimos tempos, quantos negócios, né? Olhando assim de forma subjetiva, porque eu não tenho dado a respeito disso para tratar agora aqui, mas de forma subjetiva, me parece que surgiram muitos negócios com essa pegada raiz. Eu acho que o próprio movimento das cervejas artesanais tem muito disso. Agora a gastronomia como um todo. A gastronomia, o pessoal do café, produtos naturais, o quanto cresceram à nossa volta, né? Horta em casa. Produtos nacionais, de orgânicos e saúde, mil e uma coisa. E me parece que essas coisas todas elas estão ligadas. Eu acho que não só parece, como ela deu uma acelerada na pandemia. Como as pessoas ficaram, né, enclausuradas e muita gente é aquele se voltar para dentro, né? Ressignificar, como o Gilca coloca super bem sempre. Então, esse ressignificar passa por um pouco isso. Poxa, eu virei um apertador de botão, né? E o que mais que eu posso fazer além de apertar botão? Esse construir, esse fazer, esse me movimentar, né? Essa volta à origem, essa volta a coisas que fazem sentido do ponto de vista do humano e da minha relação com a minha casa, da minha relação com o meu alimento, da minha relação com as pessoas. Ao invés de eu simplesmente comprar algo, aconteceu uma coisa bem interessante. Vou trazer um exemplo bem de fora da pandemia. Na confraternização do ano passado, aqui do escritório, uma de nossos designers, o presente era padrão, era caneca, e uma de nossas designers, ela encontrou um site que você podia customizar a caneca. E aí a amiga secreta, ela foi buscar no Instagram da amiga secreta o que ela gostava, e ela fez o desenho e mandou para o site fez a caneca personalizada. Então, aquela caneca não existe outra em outro lugar do mundo. Então, ad eternamente, quando essa pessoa olhar para essa caneca, vai dizer, cara, isso aqui é único, ela desenhou para mim, ela criou para mim, ou seja, transcendeu a caneca. Uma caneca, ela pode ser só uma caneca, ela pode ser algo incrível, de repente, da forma como você constrói. Incrível, né? Ela virou algo incrível. Não foi só uma caneca, né? Exatamente. Teve uma personalização absurda, né? Exatamente. Então, assim, está crescendo, inclusive, empresas que têm esse tipo de entrega mais personalizada, mais customizada e que tornam as coisas incríveis e que com isso agregam valor. Provavelmente essa caneca ela custou o dobro do que custaria uma caneca convencional, da prateleira de uma loja qualquer. Mas ela é única, ela é exclusiva. Então, acho que além do movimento de fazer, ele tem essa coisa do agregar valor. Através dessa personalização, dessa exclusividade, né? Viu, Gilca e Simone? Tem uma outra questão aí que a gente pode discutir também, que eu acho que tem relação,
Que é assim, ó, vocês perceberam que... Vamos pegar o sistema bancário, né? Vamos lá no sistema antigo. O sistema antigo, como é que era? A gente tinha que enfrentar a fila para depositar um cheque. A gente tinha que pedir um extrato que vinha pelo correio. Aí o banco, através da tecnologia, foi entregando coisas que ele fazia para nós fazermos. E com isso, o que aconteceu? Aumentaram as tarifas. Mas, sim, tudo bem. Não, nem sei, não sei. Mas assim, eu acho que a Simone tem coisa contra os bancos aí, né? Vamos lá. Depois tu nos conta aqui em off que briga essa que tem com os bancos. Mas vamos lá. Aí eles foram entregando funções que eles faziam para nós e a nossa satisfação foi aumentando. Quer dizer, eu faço o meu extrato aqui, eu tiro o meu extrato. Eu lembro quando eu tirei o meu primeiro extrato do banco, na época era o Banco Itaú, com o modem que fazia uma gritaria quando ligava. Lembra, né, Gil? Ele fazia uma gritaria porque era o telefone. Aí quando eu tirei meu primeiro extrato, cara, aquilo lá foi a glória. Mas é aquela coisa, eu tô fazendo parte do processo, né? Eu tô fazendo. O poder está na minha mão, eu não preciso mais do gerente. Isso, eu que estou fazendo, né? Então eu estou conseguindo fazer coisa que eu dependia de outro para fazer. Isso me deu um prazer tremendo. Vamos mais além, vamos mais além. Nós vivíamos no passado de lojas que tinha balcão e que tinha produto atrás do balcão e eu tinha que pedir para o balconista, né? Por isso o termo do vendedor não era vendedor, era balconista. Por quê? Porque ele estava atrás do balcão. Ele era profissional de um balcão, então ele era um balconista. Então eu me dirigia ao balconista que ele me entregava produtos. As lojas atuais têm balcões e têm balconistas. E qual é que é o nível de satisfação que a gente tinha na época que eu precisava de um balconista e agora que eu chego numa loja eu me sirvo? Será que essas coisas não estão ligadas? Na medida que a loja, o negócio me entrega tarefas do processo para eu fazer, acaba aumentando o meu nível de satisfação com o negócio, porque eu estou participando do processo. E no final das contas, isso também não faz parte dessa história toda de eu faço parte do processo, eu estou fazendo, eu estou nesse jogo todo. Eu tenho poder de decisão, né, também, né, Glenn? Porque nos exemplos que tu trouxe, eu escolho o produto que eu quero, eu pego o produto na mão, eu tiro o extrato na hora, eu pego, vejo o extrato na hora que eu quero. Então, tu tem a questão de uma autonomia, tu volta a ter autonomia, né? E o cliente, aquilo que a gente sempre fala, o cliente como protagonista do processo, né? Porque o nome já diz, ele é o cliente, ele está comprando. Eu acho que uma grande inversão que a gente tem também nisso tudo é essa questão de o cliente volta para o centro das coisas, né? Se a gente está falando de negócios e se a gente está falando do faça você mesmo, a pessoa volta para o centro do processo. A tecnologia é um meio de ajudar, mas eu volto a centrar nas pessoas. É uma das coisas que a Simone trouxe, né? O humano. Mas eu dou decisão a quem tem que decidir. Então, eu dou mais autonomia, né? Eu solto as coisas. E eu acho que tu traz uma coisa bem legal na tua fala, né? Que a gente sempre comenta que tu dá tarefas para o cliente fazer. tu faz ele trabalhar por ti, coisas que eram tuas, né? Tu simplifica, descomplica, otimiza e reduz custos. Não, e deixa a pessoa feliz. Deixa a pessoa feliz, né? E aí, de repente, tira até um dos paradigmas que eu acho que alguns empresários têm que perder, né? Tem que passar por eles, que é essa coisa que o cliente, tu tem que fazer tudo, porque deixar o cliente feliz é fazer tudo por ele. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Isso eu sempre discuto assim, né? A gente vem com a questão da era da qualidade, o cliente é o rei, né? Então, eu acho que teve uma leitura num determinado momento que ela foi adequada, mas depois ela durou muito tempo com isso, e a gente teve uma distorção enorme, a meu ponto de vista, uma distorção enorme nisso, porque o cliente também começou a exigir coisas que não eram do papel dos negócios, e ele começou a tomar um espaço que não era o dele. E que bom que agora a gente, não agora, mas de uns anos para cá, a gente começa a trazer isso de um jeito diferente e a retomar.
porque eu acho que cada um tem o seu papel dentro desse processo, né, de compra e vende, de troca, seja lá o que for. E quando as atividades são distribuídas dentro dos poderes equilibrados, né, como a Simone diz, né, trazer para o equilíbrio, tu deixa feliz ambas as partes, né, porque me incomodava um pouco em determinada época, alguns anos atrás, esse movimento do cliente ao rei e as empresas entenderem isso de que eu tenho que fazer tudo pelo cliente, né? E não se dá conta que estava tirando a autonomia e o poder de decisão, muitas vezes, do próprio cliente. Aí é que vem aquela história, o que é o fazer o tudo pelo cliente, né? Exato. Eu vou contribuir um pouquinho, né? Desculpa, Glenn, te cortar, vou contribuir um pouquinho com essa fala, que é o fenômeno do streaming. O que é isso? É o cliente, ele quer assistir o programa que ele quer, na hora que ele quer, pagando quanto ele quer pagar. Então, né, eu acho que todo esse movimento ele tá muito conectado. Então, eu faço a minha comida, eu entro lá no site X, que me oferta um link para eu comprar aqueles insumos, mas que me dá ali uma videoaula de como fazer a receita com aquele produto, e aí eu mesmo preparo o jantar, então eu tenho uma relação diferente com aquela comida, eu mesmo decoro a casa, eu faço um arranjo, eu faço alguma coisa, eu entro num ambiente que me ensina a fazer uma horta em casa, mas que me vende a semente, que me vende o vaso, que me vende algum acessório. E aí eu entro no canal para ver o filme que eu quero, na hora que eu quero, pagando do jeito que eu quero, entendeu? Então, maravilhoso. E quando eu não quero, Simone, quando eu não quero isso tudo, eu peço para que alguém faça por mim e traga até minha casa. Maravilhoso. Resolvido. Questão que a gente discute muito, eu tenho acompanhado um pouco assim, vem discutindo muito nessa questão do faça você mesmo, que é a gente vai passar a valorizar melhor alguns profissionais, né? Algumas profissões. É verdade. Então, assim, eu acho isso bem importante, porque às vezes a gente contrata, por exemplo, um pintor para a nossa casa para pintar a casa. Contratava, na pandemia eu fui lá e pintei. Mas eu tive que enfrentar o cheiro da tinta, a escolha da tinta, o cuidado para a pintura ficar parelha, uma série de coisas que tu vai aprendendo. Então, quando tu contratar um pintor novamente, tu vai dar um outro valor para aquele serviço dele, porque tu passou pela experiência, passou pelas dificuldades, né? Isso. Principalmente pelas dificuldades. Isso, passou pela experiência. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando tu contrata um profissional que ele não te dá o retorno que ele prometeu na hora de contratar, tu também passou pela experiência. Então, eu acho que a gente sai desse processo bastante crítico nos dois sentidos, né? Tanto na questão de valorização dos profissionais e das profissões. A Simone falava a babá que cuida dos filhos, né? O professor que educa meu filho, o médico que assiste a minha mãe. Quer dizer, eu começo, ou quem prepara a minha comida lá no restaurante, um garçom que me atende. Eu acho que a gente faz um olhar diferente e passa a valorizar. Mas a gente também vai trazer um senso muito crítico. Então, a gente vai se tornar mais exigente, né? Essas prestações de serviço, no momento que eu passei por elas e eu experimentei. Eu acho que nós vamos ter uma mudança também nesse sentido. Para a gente finalizar, né, gente, é o nosso praxe aqui do final, que é, ok, e para a nossa turma, né? A nossa turma que nos acompanha, os nossos amigos, os nossos clientes, os empresários que nos acompanham, os gestores que nos acompanham. Que recado final a gente deixa para eles em função desse tema que nós discutimos hoje aqui? Eu diria que cabe sempre um olhar em relação àquilo que eu estou oferecendo para o meu mercado-alvo, se eu não tenho que começar a fazer uma análise, né? Será que os meus produtos e serviços eu também não tenho que incorporar alguma coisa que ajude ele a conectar mais, ou fazer, ou entender melhor? Enfim, eu acho que eu tenho que me preocupar com essa experiência mais do meu cliente em relação aos meus produtos e serviços, né? E também dá para pensar que tipo de atividade eu posso passar para o cliente fazer que deixaria ele mais feliz. Exatamente. Mas que também me trouxesse
aqui resultados positivos aí para o meu negócio. Exatamente. Simone? Maravilha, maravilha, Gilca. Eu acho que é muito isso. Eu acho que as empresas podem com esse movimento, com esse crescimento que explodiu ali nas lojas de decoração, material de construção e tudo mais, isso pode reverberar para todo um mercado, se as empresas entenderem que elas podem compor mix de produtos que as pessoas possam personalizar ou dar o seu toque ou finalizar esse produto e esse serviço, deixando único, deixando exclusivo. Com isso eu agrego valor, eu associo a isso um serviço. Então, isso abre uma janela de possibilidades de inovação para uma série de mercados que é muito interessante. Então, faça você mesmo, ele deixa esse recado. As pessoas querem fazer maquiagem. As blogueiras provaram isso e as marcas de cosméticos já entenderam isso, adotaram uma série de blogueiras que vão lá e fazem centenas de aulas na internet de automaquiagem e promovem os produtos que dão aquele resultado. Ou seja, alguns mercados já entenderam esse movimento, já estão surfando nessa onda. E tantos outros poderiam estar também e ainda não perceberam esse potencial. Eu acho que esse é um recado bacana que fica aí para as empresas. Muito bom, muito bom, muito bom. Sempre bom conversar, bater papo, conversar sobre sistemas aí do mundo do marketing, da atualidade. Demais. Eu só ratifico o que vocês disseram e vou dizer o seguinte para os nossos amigos, né? Pensem nos processos de vocês e que partes do processo vocês podem entregar para os clientes. Eles vão adorar, sem dúvida nenhuma. Esse vídeo vai estar disponível no nosso canal no YouTube, Foco na Solução. Então, vai lá no YouTube. Se você está assistindo no Facebook do Glenn, corre lá no YouTube, Foco na Solução. Ativa as notificações para saber quando tem vídeo novo, tá? Que os horários são bem malucos, as agendas da gente é uma loucura. Então, ativa a notificação, se inscreve no canal e acompanha a gente.